Fala pessoal, tudo bem com vocês? Coragem, humildade, Tele Santana, Muricy, algumas palavras ditas na entrevista coletiva de apresentação do técnico Thiago Carpini ao assumir o São Paulo Futebol Clube. Eu fiquei impressionado e considero essa entrevista um marco no nosso futebol, na temporada. Vou explicar por quê. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar do Tricolor Paulista? Antes, aquele recado. Inscreva-se no canal, você que já está inscrito, muito obrigado. Valeu de verdade, você que ainda não se inscreveu, não custa nada, gente. E aí, cada vez que eu postar um vídeo, você vai receber notificação, você vai abrir o YouTube e vai ter um conteúdo novo, tem conteúdos diários aqui. Pode não ser todos os dias que eu fale do seu time do coração, mas eu constantemente estou falando sobre os principais assuntos. E vamos começar agora os campeonatos, que eu vou tentar atender todo mundo. Então, bora comigo? Vamos nessa? Vamos lá, vamos falar do São Paulo e de Thiago Carpini. 39 anos, um técnico que é impressionante como é bom ouvi-lo falar. O Carpini, ele tem todos os requisitos para ser um brilhante técnico de futebol. Talvez ele ainda não seja, talvez ele ainda não esteja nessa prateleira, porque é muito recente, a sua carreira é muito curta realmente, mas ele já fez muito e com muito pouco. É isso que credencia ele a chegar no São Paulo. Mais do que isso, postura profissional, a capacidade que ele teve de desenvolver equipes com muito baixo orçamento e com muitas dificuldades. A questão motivacional foi muito importante para o Carpini, mas também os aspectos táticos fizeram com que ele, conversando com pessoas influentes do São Paulo, determinassem que essa fosse a melhor escolha. Estou muito feliz de ver um profissional jovem, brasileiro, valorizado. E aqui não vai nenhum tipo de xenofobia, pelo amor de Deus. Mas é impressionante, né, como a premissa dos clubes, normalmente, quando ficam sem técnicos, dos grandes clubes brasileiros, é procurar um estrangeiro. E está tudo certo se o cara for competente. Mas eu acho que a gente precisa abrir um pouco esse leque, né? E perceber que há profissionais do Brasil e fora dele, jovens também, como o Pessolano, que também, o Paulo Pessolano, uruguai, que foi entrevistado pelo São Paulo, da mesma maneira. Jovem, que fez um grande trabalho no Cruzeiro e que está lá no futebol espanhol, no Real Valladolid, na Série B da Espanha, mas fazendo um grande trabalho também no time do Ronaldo Fenômeno. Vamos destacar aqui os principais trechos do Thiago Carpini, numa longa entrevista, 50 minutos, ele sofreu a sabatina, né, dos setoristas do São Paulo, depois de ser apresentado pelo Júlio Casares, e falou sobre vários aspectos que permeiam a sua trajetória e a sua chegada. Uma dessas facetas é o fato dele ser muito jovem, né? E aí, ele cita em vários momentos da entrevista a coragem do São Paulo em contratá-lo. E eu preciso referendar isso, realmente. O São Paulo tinha uma dificuldade de mercado? Tinha. Mas, às vezes, é mais fácil você ir, com todo respeito ao profissional, nesse estágio hoje, você ir para um Vanderlei Luxemburgo, você ir para um técnico mais cascudo e medalhão. Como o próprio Carpini citou ao longo da entrevista, dizendo que, muitas vezes, isso é utilizado como recurso para minimizar certas coisas. E aí agora eu vou usar o português mais claro aqui. Muitas vezes como escudo, para minimizar erros dos dirigentes, para colocar lá um cara que vai para a entrevista coletiva, vai sofrer os questionamentos, enquanto o dirigente fica quietinho, porque aquele cara lá tem história, e aí ele sabe que esse cara tem um estofo um pouco maior para aguentar a porrada. Porque colocar um jovem estoura no dirigente, porque a escolha é do dirigente. Porque se ele não der certo, a responsabilidade é do dirigente. Então é muito mais fácil você colocar um cara lá como escudo. Tipo assim, se resolve aí, o cara tem história e currículo suficiente para responder os questionamentos de vocês. Eu escolhi aquilo que vocês queriam, aquilo que era mais badalado no mercado. Às vezes, usar a criatividade exige coragem, e foi o que o São Paulo fez. Buscou um profissional empregado, é verdade, mas foi lá, pagou a multa, negociou com Juventude, fez o convite, ao perder o seu técnico para a seleção brasileira. Tudo dentro da normalidade. E o Carpini, obviamente, entendeu como uma grande oportunidade. E ele citou a maior da sua vida, na sua curta carreira, de grandes trabalhos. E agora, evidentemente, de uma exigência muito maior do que qualquer outra. E aí ele cita que, na conversa com o Muricy contou para ele a história de como o Tele Santana foi importante para ele. E aí ele usa a seguinte frase:
Eu quero que Muricy seja o meu Telê. Eu sou desprovido de vaidade. E aí ele mostra uma humildade muito grande ao dizer que o Muricy pode ser o seu Tele Santana, que ele quer beber muito na fonte do grande Muricy Ramalho, né? O Muricy já falou que foi impressionado com ele. O Muricy depois foi questionado lá pela Aline Fanelli mais adiante, né, sobre as perguntas diretas e o jeito mais franco do Muricy ser, e ele falou, prefiro assim. Então vai ser muito bom, vai ser um privilégio ter esse convívio no dia a dia para montar o São Paulo Futebol Clube. Ele falou, grande oportunidade, privilégio, sei o que eu passei para chegar até aqui. O meu desafio é manter esse nível, porque esse é o detalhe. Muitos técnicos promissores, muitas vezes, recebem uma grande oportunidade e pela pressão, por às vezes não ter um respaldo do clube, por às vezes o resultado não vir, o que é normal, eles acabam descendo esse degrau, porque é muito difícil chegar lá em cima, mas mais difícil ainda é manter. E ele citou o tempo todo que muitas vezes essa medida, essa mudança acontece no insucesso, no fracasso, quando o clube não está bem e busca alguma alternativa interessante. Nesse caso, ele está sendo convocado para manter um trabalho de excelência, para manter um trabalho vitorioso, de um grupo qualificado. Cara, o que aumenta ainda mais a exigência e a pressão sobre ele. É impressionante assim, o discernimento que ele está tendo ao chegar no São Paulo e ao que ele precisa fazer. Isso me chama a atenção. Sobre jogadores. E aí muita gente falou, né? Poxa, você vai ter Lucas, Luciano, Rames Rodrigues, Caleri, Wellington Rato. São jogadores muito importantes, interessantes e o ideal, né? Todo mundo, o torcedor, quer ver jogar todo mundo e nem sempre é assim que funciona. O Dorival mesmo barrou alguns jogadores mais badalados como o Luciano, queridinho da torcida, não por acaso, ele é um cara muito querido mesmo, porque representa, faz gols, é identificado, e o Rames Rodrigues. E aí ele falou, eu preciso pensar no coletivo, independentemente de quem jogue. E mais adiante ele foi questionado sobre Rames, Lucas e Luciano, que o Lucas fazendo uma função de meia, né, vindo de trás, o Luciano também sabe fazer essa função, e o Rames, como acomodar todo mundo? E aí ele fala, desses todos, o Rames é o cara mais específico, ele falou, que era um nenê no Juventude. Então, muitas vezes ele tinha que se adaptar, não a posição dele, mas a função exercida em campo. Tinha que adaptar o Nenê dependendo do adversário, dependendo da partida, para poder extrair o melhor dele e do coletivo, que é o que ele vai tentar fazer com o Rames. Questionado se o Rames hoje seria titular do São Paulo, ele falou, impossível te dar essa resposta. Até porque não quero tratar sobre titularidade. Então, o Carpini está chegando e sabe, e não teria como fazer isso mesmo, que ele está encontrando um time com 14, 15 titulares. São jogadores que têm nível para ser titular, e é assim que se monta um grupo vitorioso, mas não dá para acomodar todo mundo. Mas, mesmo assim, eles podem ser importantes. Ele sabe disso. E ele disse que vai montar equipes dependendo da partida, dependendo da competição e dependendo do adversário. Ou seja, ele não vai ter uma formação estática. Porque daqui a pouco tem um jogo que você pode escalar o Rames, daqui a pouco o Lucas pode descansar numa outra partida. Ele deixou a entender isso. A gente sabe que é uma temporada longa, desgastante, intensa e que ter grupo faz toda a diferença, ainda mais se você tem um treinador que sabe trabalhar com todas essas peças. E aí ele fala sobre seguir o trabalho do Dorival ou não, ou implementar suas ideias, suas digitais. E ele fala, penso parecido com muitas coisas do jogo do Dorival. Outras, evidentemente, a gente pensa de uma outra forma, mas que nada vai ser colocado sem antes ser trabalhado. Que inicialmente ele vai sentindo o grupo e gradativamente vai colocando o seu ideal, mas que muitas coisas que o Dorival fazia taticamente, ele também entende. Sobre o estilo de jogo. Ele falou que dirigiu equipes já sem calendário, gente, que era o caso do Água Santa, com um orçamento de R$120 mil da folha de pagamento, e ele chegou na final do Campeonato Paulista. Que o time se apresentou em novembro, teve o período das festas ali, os caras voltaram e tinham que enfrentar equipes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Esse era o desafio dele no Água Santa, e ele chegou na final. Então, assim, ele não se assusta com o que ele vai ter com o São Paulo. E que essa transição foi muito bem feita pelo Lucas Silvestre.
filho do Dorival. Eles ficaram em contato permanentemente, ele chegou a falar com o Dorival algumas vezes, disse que ontem mesmo eles se telefonaram, enfim, eles trocaram mensagens, no curso da CBF já tinham se encontrado, na final do Paulista ele trocou ideia com ele, com o Fernando Diniz, sobre técnicos de inspiração, ele citou o Dorival, e ele falou, não é porque eu estou aqui, ele citou o Diniz, ele citou o Renato na gestão de vestiário, que ele foi atleta do Renato, e que ele absorve isso do Renato Gaúcho, que é uma referência para ele também, achei interessante, mas ele citou o Diniz, ele citou o Dorival, fora ele citou o Guardiola, evidentemente que é uma referência, muito legal, muito legal. E que agora, evidentemente, ele está numa realidade muito diferente, ele sabe disso. Em relação à própria Juventude, tá? Que era uma das folhas mais baixas da Série B, e ele conseguiu o vice-campeonato, tá? Conseguiu o acesso. E aí, sobre as perspectivas, ele falou assim, eu não vou prometer nada aqui, porque a gente acaba sendo cobrado por isso, né? Obviamente, tudo que ele falar, ele vai ser pressionado sobre, eu vou ser campeão paulista, eu vou brigar pelo título brasileiro. Muito interessante, inteligente, né? Mas que ele tem os seus objetivos internos. E aí, sobre o estilo de jogo, voltando, né? Ele gosta do jogo de posse, não gosta da bola longa, mas, evidentemente, o time se adapta, ele falou. Mas ele gosta de fazer a pressão lá na frente já e competitividade. Ele gosta que essa seja uma marca das suas equipes, que ele gosta disso, que todos os jogadores saibam o que fazer e mordam o tempo inteiro, que isso não pode faltar. Que tem a questão tática, tem a pressão alta que você faz já para roubar a bola no campo ofensivo, que ele gosta da bola, que ele gosta de ter posse, ele gosta de jogar, gosta do jogo em positivo, mas que obviamente você se adapta. No Água Santa, por exemplo, ele teve que se adaptar, né? Porque você muitas vezes vai enfrentar o Palmeiras, você vai fazer o quê? Vai ficar marcando o Palmeiras lá em cima? Vai ficar tendo a posse de bola? Vai ser muito difícil. Então você tem que mudar o seu estilo de jogo. Mais ou menos isso que ele falou. Sobre jogadores experientes, porque ele é mais novo, ou regula de idade com muitos atletas. No Juventude ele era mais novo que o Nenê. No São Paulo ele vai pegar o Rafinha, que é contemporâneo dele. E aí ele citou um negócio muito interessante, que ele falou assim, cara, os jogadores experientes, eles facilitam, porque às vezes eles conseguem mudar um conceito de jogo muito além daquilo que a gente prepara, porque eles têm rodagem, eles têm experiência, eles trabalharam com grandes técnicos, então isso só colabora, mas existe uma hierarquia e disso eu não abro mão. As decisões sempre são minhas, mas a responsabilidade pelo erro também é minha. Então, assim, tem uma hierarquia. Ele é o comandante, ele vai tomar as decisões. E o jogador mais velho, mais novo, enfim, vai ter que acatar. Porque a responsabilidade do erro vai na conta dele, do técnico, que tomou essa decisão, que cometeu essas escolhas. Agora, ele fala que, inclusive, os jogadores mais jovens, às vezes, dão mais trabalho que os mais velhos nesse sentido, na questão do respeito da hierarquia. Interessante, né? E é verdade. Ele foi questionado também sobre alguns jogadores que estão sendo reintegrados, né? Como não dá para dizer reintegrado no caso do Luan, né? Mas é um cara que perdeu espaço. E ele fala que se ele demonstrar, ele vai jogar e se não, a fila anda. E é assim que funciona. Achei interessante. O volante Luan. E o Nicão, que ele falou, já está trabalhando com a gente, vai ser reintegrado, e se tiver oportunidade vai para jogo e a gente vai utilizá-lo. O Nicão que foi uma grande contratação do São Paulo, ainda em 22, não performou bem, em 23 acabou emprestado para o Cruzeiro e tudo mais, voltou agora e vai ser reintegrado. Cara, gostei muito, eu fiquei muito satisfeito, acho que surge um grande treinador, mas é claro que vai depender desse trabalho dele no São Paulo, do respaldo da diretoria, dos resultados, mas especialmente, se o trabalho dele for consistente, e eu acho que será, a gente vai ter uma base interessante para avaliar ele com um pouquinho mais de exigência, que é o que vai acontecer nessa temporada, onde ninguém quer perder. O que vocês acharam? Eu gostei. Thiago Carpini, um marco, hein, na história do São Paulo Futebol Clube e, por que não, nessa temporada do futebol brasileiro. Comenta aqui, inscreva-se no canal, dá essa moral. Eu volto na próxima. Tchau.